Gostaria de convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Marcos. Estamos dando sequência aos nossos estudos no Evangelho de Marcos. E os irmãos poderão acompanhar a leitura a partir do capítulo 2, verso 18. Mantenha sua Bíblia aberta nesse texto e já recorreremos a ele. Marcos capítulo 2, a partir do verso 18. Estamos juntos, irmãos? Amém? Todos já localizaram? Marcos 2, a partir do verso 18. Meus irmãos, temos aqui nesse texto um dos confrontos de Jesus com os fariseus. Eu digo um dos, porque Jesus teve muitos confrontos com os escribas, com os fariseus, teve muitas dificuldades no trato com eles. E nesse texto, de uma forma bem interessante, fica claro aquilo que Jesus espera dos seus seguidores, o que Jesus esperava dos seus seguidores à época e o que Jesus espera de nós, que somos seus seguidores hoje. Então, vamos tentar pensar, refletir nesta manhã, diante desta ótica, ou por meio desta ótica, daquilo que Jesus espera dos seus seguidores. Se você observar em muitos outros momentos nos evangelhos, você verá claramente que Jesus tinha expectativas em relação aos seus seguidores. Se você ler, por exemplo, Mateus capítulos 5, 6 e 7, onde se encontra o Sermão do Monte, você verá exatamente o que Jesus espera dos seus seguidores. É uma leitura fascinante do Sermão do Monte, vale a pena ler, reler, voltar a esse texto constantemente, e há muitos outros textos dos evangelhos em que nós encontraremos, portanto, a expectativa de Jesus quanto aos seus seguidores. Mas o que Jesus espera dos seus discípulos, o que Jesus espera de mim e de você? À luz desse texto que vamos ler, podemos afirmar que Jesus espera que os seus seguidores não sejam meros religiosos, como os religiosos da época de Jesus. Marcos relaciona neste texto duas questões estão relacionadas neste texto que demonstram claramente que Jesus não esperava nem desejava que os seus discípulos vivessem como viviam os religiosos do seu tempo. A primeira questão mencionada é o jejum. A segunda questão mencionada é o sábado. Então vamos ver uma por uma, cada parte, né, desse texto. A partir do verso 18, você pode me acompanhar. Ora, os discípulos de João Batista, e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas foram perguntar a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam, mas os seus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: como podem os convidados para o casamento jejuar enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que o noivo estiver presente, não podem jejuar. No entanto, virão dias em que o noivo lhes será tirado, e então, naquele dia, eles vão jejuar. Vamos ficar por aqui, depois a gente continua com o restante do texto. Ainda hoje, o jejum tem sido motivo de muita controvérsia. No Novo Testamento, nós não encontramos um mandamento quanto ao jejum, a não ser
em alguns momentos em que Jesus afirma: esta casta de demônios não se expele a não ser por oração e jejum. Mas não há um mandamento claro a respeito do jejum e nem mesmo uma proibição de que se pratique o jejum. E aí você pode imaginar uma série de tipos de jejum que poderiam ser desenvolvidos, poderiam ser realizados. Nós não sabemos exatamente como era o jejum praticado naquela época, naquele momento, pelos discípulos de João Batista e pelos discípulos dos fariseus. Warren Wiersbe diz que o único jejum que Deus exigia do povo judeu no Antigo Testamento era da celebração anual do dia da expiação. Então, nesse dia era um jejum coletivo. Os fariseus jejuavam não apenas no dia da expiação, eles jejuavam todas as segundas e quintas-feiras e faziam de modo visível para todos. Sem dúvida, seu objetivo era receber louvor dos homens e, com isso, perderam as bênçãos de Deus. E esse mesmo autor vai dizer: não é errado jejuar se o fizermos de forma correta e pelos motivos corretos. Jesus jejuou, se você observar aqueles 40 dias em que esteve jejuando após o seu batismo e depois enfrentou a tentação, Jesus jejuou. Também os membros da igreja primitiva jejuaram. Se você encontrar Atos capítulo 13, você verá a igreja de Antioquia orando e jejuando, e nesse contexto ela ouviu a voz do Espírito de Deus que disse: separem para mim Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho convocado, que eu os tenho chamado, que eu os tenho convocado. A privação de um benefício natural como o alimento não constitui em si mesmo um jejum. É necessário que nos consagremos a Deus em adoração. Se não houver devoção sincera, não haverá qualquer benefício espiritual duradouro. Por isso, a oração deve acompanhar o jejum. Jejum e oração. O jejum sempre deve estar associado à oração, e muitas vezes o jejum será uma consequência da oração, desse tempo dedicado à oração. Isso me faz lembrar de um pastor que contou que na época dele, em que ele estava estudando no seminário, alguns amigos, um sábado, resolveram ir a um parque de diversões. E dentre eles havia um que, no momento de fazerem um lanche e tal, ele disse: não, eu não vou comer nada e tal, porque eu estou jejuando. Mas num parque de diversões não combina muito bem, né? Se você está jejuando, você deveria estar no seu quarto orando e clamando a Deus e buscando ao Senhor, aplicado a oração, a devoção, a leitura da palavra de Deus. Não combina, né, um jejum num parque de diversões. A Bíblia fala também de homens e mulheres que jejuaram, como Neemias jejuou durante algum tempo antes de se encontrar com o rei e lhe propor voltar para Jerusalém para reconstruir os muros da cidade. Esther também convocou o povo para que estivesse orando e jejuando por ela, para que ela pudesse ser aceita na presença do rei. É interessante a gente perceber o que Jesus menciona em Mateus capítulo 6. Você pode abrir a sua Bíblia, Mateus capítulo 6. Você vai encontrar dentro do Sermão do Monte Jesus falando aos seus seguidores, esperando que os seus seguidores vivam de uma maneira diferente. Ele vai dizer exatamente o que está no verso 1. O verso 1, Mateus 6, verso 1, diz: evitem praticar as suas obras de justiça diante dos outros,
para serem vistos por eles, porque sendo assim vocês não terão nenhuma recompensa junto do Pai de vocês que está nos céus. E aí, depois de fazer essa observação, Jesus então apresenta três expressões de espiritualidade que podem se transformar em expressões de mera religiosidade. Ele fala então sobre a oração, fala sobre o jejum e fala sobre a esmola. Tudo isso poderia ser feito para ganhar o louvor das pessoas. Tudo isso poderia ser feito para que todos pudessem ver e aplaudir as atitudes. Mas Jesus disse: não façam os atos de justiça de vocês simplesmente para serem aplaudidos pelos homens, para serem aplaudidos pelas pessoas. E ele orienta aqui no capítulo 6 de Mateus a respeito do jejum. Você está comigo aí em Mateus capítulo 6? Diz assim: quando vocês jejuarem, não fiquem com aparência triste, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto a fim de parecer aos outros que estão jejuando. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando jejuar, unja a cabeça e lave o rosto, a fim de não parecer aos outros que você está jejuando, e sim ao seu Pai em secreto. E o seu Pai que vê em secreto lhe dará a recompensa. Da mesma forma, ele vai falar sobre a oração, e fala sobre aqueles que gostavam de orar em pé nas praças, para que pudessem ser vistos pelos homens como piedosos, como devotos. E Jesus diz: quando você orar, vá para o seu quarto e ore ao seu Pai, que vê aquilo que você faz em secreto. E o Pai que vê aquilo que você faz em secreto o recompensará. Portanto, meus amados, assim como a oração, o jejum deve ser entre você e Deus, mas não podemos deixar de mencionar um texto do Antigo Testamento que fala sobre o jejum e que nos ensina exatamente qual é o tipo de jejum que Deus espera de mim, de você, de cada um de nós, seguidores de Jesus. Abra sua Bíblia em Isaías 58. Livro do profeta Isaías, capítulo 58, versos 1 e 12. Isaías 58, versos 1 a 12. Diz assim a palavra de Deus: Gritem a plenos pulmões, não se detenha. Ou grite a plenos pulmões, não se detenha. Erga a voz como trombeta e anuncie ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Mesmo neste estado, ainda me procuram dia a dia. Tem prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me por sentenças justas, têm prazer em se aproximar de Deus, dizendo: por que jejuamos e tu nem notas? Por que jejuamos se tu nem notas? Por que nos humilhamos se tu não levas isso em conta? Acontece que no dia em que jejuam, vocês cuidam dos seus próprios interesses e oprimem os seus trabalhadores. Eis que vocês jejuam apenas para discutir, brigar e bater uns nos outros. Jejuando assim, como pode o clamor de vocês, jejuando assim como hoje, o clamor de vocês não será ouvido lá no alto? Seria este o jejum que escolhi? Que num só dia a pessoa se humilhe, incline a sua cabeça como o junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? É isso que vocês chamam de jejum e dia aceitável do Senhor? Será que não é este o jejum que escolhi? Que vocês quebrem as correntes da injustiça, desfaçam as ataduras da servidão, deixem livres os oprimidos e acabem com todo tipo de servidão?
Será que não é também que vocês repartam o seu pão com os famintos? Recolham em casa os pobres desabrigados, vistam os que encontrarem nus e não voltem as costas ao seu semelhante? Então a luz de vocês romperá como a luz do alvorecer, e a sua cura brotará sem demora. A justiça irá diante de vocês e a glória do Senhor será a sua retaguarda. Então vocês pedirão ajuda e o Senhor responderá. Gritarão por socorro e Ele dirá: eis-me aqui. Se tirarem do meio de vocês todo tipo de servidão, o dedo que ameaça, a linguagem ofensiva, se abrirem o seu coração aos famintos e socorrerem os aflitos, então a luz de vocês nascerá nas trevas e a escuridão em que vocês se encontram será como a luz do meio-dia. O Senhor os guiará continuamente, lhes dará de comer até em lugares áridos e fortalecerá os seus ossos. Vocês serão como um jardim regado, como um manancial cujas águas nunca secam. Vocês reconstruirão as antigas ruínas, levantarão os fundamentos de muitas gerações e serão chamados de reparadores de brechas e restauradores de veredas, para que o país se torne habitável. Meus irmãos, Deus em vários momentos no Antigo Testamento, e Jesus, próprio Deus, no Novo Testamento, tenta mostrar que em muitos momentos a religiosidade do povo de Israel era uma religiosidade vazia, que não atingia as suas ações, que não atingia as suas atitudes, que era uma religiosidade simplesmente aparente diante das pessoas, mas que não se transformava em ações concretas, em vida com Deus. Quantas vezes lemos, você está com a sua Bíblia aí em Isaías? Quantas vezes lemos o verso 11, desprovido de contexto? O verso 11 diz: o Senhor os guiará continuamente. Que promessa maravilhosa! Lhes dará de comer até em lugares áridos. Que promessa maravilhosa! Fortalecerá os seus ossos, vocês serão como um jardim regado, como um manancial cujas águas nunca secam. Que palavra maravilhosa! Que acontecerá, que se cumprirá se nós praticarmos o jejum que Deus se agrada. Se praticarmos a justiça, se tirarmos a ofensa, se nos levantarmos para alcançar o oprimido, o aflito que está ao nosso alcance, não é simplesmente você será como um manancial. Você será como um manancial, Deus está dizendo aqui para mim e para você, se você fizer aquilo que eu mandei você fazer. Eu guiarei você continuamente se você estiver disposto a me obedecer. Esse é o jejum que Deus espera que pratiquemos. Não faz sentido praticarmos uma religiosidade vazia, baseada em rituais, que não alcança as nossas atitudes, não alcança os nossos relacionamentos, o nosso caráter. Mas volte comigo ao texto de Marcos. Marcos nos apresenta a continuação do embate entre Jesus e os fariseus. Ele vai dizer, o verso 23, Marcos 2, verso 23, diz que aconteceu que num sábado, Jesus atravessava as searas, os campos, as colheitas, e seus discípulos, ao passar, começaram a colher espigas. Então os fariseus disseram a Jesus: olhe, por que eles estão fazendo o que não é lícito aos sábados? Ele lhes respondeu: vocês nunca leram o que Davi fez quando se viu em necessidade e teve fome, ele e os seus companheiros, como entrou na casa de Deus no templo ou no tempo do sumo sacerdote Abiatar,
comeu os pães da proposição, os quais só aos sacerdotes era lícito comer, e ainda deu esses pães aos seus companheiros. E Jesus acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Isaltino Gomes Coelho Filho dizia que este mandamento de guardar o sábado é o último da primeira série dos chamados mandamentos verticais. Os 4 primeiros dos 10 mandamentos são mandamentos verticais, os 6 últimos horizontais. Os 4 primeiros dizem respeito ao nosso relacionamento com Deus e os 6 últimos dizem respeito ao nosso relacionamento com o próximo. Então, guardar o sábado era o último dessa primeira série dos mandamentos verticais. Em Gênesis capítulo 2, nós aprendemos que Deus criou o mundo em 6 dias, descansou no 7º dia de toda a sua obra e, por isso, consagrou o sábado como um dia de descanso, como um dia de devoção a Deus. Em Êxodo capítulo 20, nós vamos encontrar Deus estabelecendo, portanto, o sábado, a guarda do sábado como um mandamento. Deus fala por Moisés sobre a importância de ter um dia na semana para descanso e devoção a Deus, o Senhor. Certo autor afirmou que aquela lei veio para dizer que ninguém deve trabalhar no sábado. Mas o que é trabalho? O que é trabalho? Em seu desejo de obedecer a Deus, em cada detalhe de suas vidas, os rabinos judaicos buscavam definir quais atividades eram proibidas por tal mandamento. Suas discussões levaram a 39 categorias, a criação de 39 categorias principais de trabalhos proibidos no sábado. Mais tarde, essas categorias foram definidas em maiores detalhes. Devemos tomar muito cuidado com o legalismo e com o farisaísmo. Jesus teve sérios problemas com os fariseus sobre isso. E várias vezes eles tentaram matar Jesus porque ele não guardava o sábado como mandava a tradição judaica. Certo fariseu passou 2 anos estudando 8 horas por dia para descobrir se o ovo que a galinha coloca no sábado poderia ser comido ou não. Imagina? E depois de 2 anos estudando 8 horas por dia, ele chegou à conclusão de que depende da galinha. Se a galinha estava sendo criada para fins comerciais, o ovo não deveria ser comido. Mas se era uma galinha da família que por acaso colocou o ovo no sábado, poderia ser comido. Já existem hoje, especialmente para atender ao contexto judaico, computadores que ligam por sensor de aproximação para que ninguém tenha o trabalho de ligar o computador num sábado. Elevadores que atendem a comando de voz para que ninguém tenha o trabalho de apertar o botão do andar. Permitam-me fazer um parênteses aqui, irmãos, para compartilhar com os irmãos uma palavra muito importante em relação ao movimento que existe hoje no mundo. Não sei exatamente a quantas anda aqui em Recife, Pernambuco, mas no Brasil existe um movimento, e fora do Brasil também, chamado de judaísmo messiânico. O movimento do judaísmo messiânico tem sentido para os
judeus que se convertem e que entendem que Jesus é o Messias. Então eles vão seguir a Jesus dentro da cultura judaica. Dentro da cultura judaica. Mas os gentios, que somos nós, que não somos judeus, para nós não faz sentido participar de um movimento de judaísmo messiânico, porque quando os gentios se converteram, você pode ir a Atos capítulo 15, a igreja se reuniu e os apóstolos definiram que deveriam enviar cartas aos gentios, recomendando simplesmente que eles se abstessem da idolatria, se abstessem das coisas sacrificadas aos ídolos, incluindo carne, sangue, e se abstessem da imoralidade sexual, mas que continuassem seguindo a Jesus dentro da sua própria cultura. Eles não recomendaram que os gentios que se convertessem deveriam se circuncidar, deveriam guardar o sábado, deveriam cumprir todo o ritual da lei. Eles não recomendaram isso. Mas hoje existe um movimento no sentido de que para você seguir a Jesus, você precisa seguir Jesus dentro do contexto judaico. Meus irmãos, isso aí é simplesmente o mesmo que Paulo vivenciou com os judaizantes. E há algumas pessoas, alguns autores, que defendem a tese de que os judaizantes eram o espinho na carne de Paulo. Porque ele chegava em determinados lugares, pregava o evangelho de Jesus, as pessoas se convertiam, e depois que ele ia para um outro lugar, os judaizantes chegavam e diziam: você precisa guardar toda a lei de Moisés, senão você não será salvo. E Paulo tinha todo um trabalho. Se você ler a carta que ele escreveu aos Gálatas, é de fazer chorar. E ele está dizendo: se alguém pregar a vocês um outro evangelho, que seja anátema, maldito. Se até mesmo um anjo descer do céu e pregar a vocês um outro evangelho que não seja este, vocês considerem maldito, porque não faz o menor sentido. E com muita tristeza, irmãos, irmãos nossos que acabaram indo para esse movimento de judaísmo messiânico, acabaram pulando para o judaísmo. E quando chegaram no judaísmo, o que fizeram? Negaram a fé em Jesus, porque os judeus até hoje estão esperando o Messias, eles não reconhecem Jesus como o Salvador, como o Messias, negaram a sua fé. Abra sua Bíblia em Colossenses, capítulo 2. Colossenses, capítulo 2, vai nos dizer, verso 16: portanto, que ninguém julgue vocês. Estamos juntos? Colossenses 2, verso 16. Portanto, que ninguém julgue vocês por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou uma lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Então volte ao verso 16. Ninguém julgue vocês por causa de quê? De comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Verso 18 vai dizer: não deixem que ninguém se faça de árbitro para desqualificar vocês com pretexto de humildade, culto aos anjos, baseando-se em visões, estando cheio de orgulho sem motivo algum na sua mente carnal e não retendo a cabeça, a partir da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que vem de Deus. Nós adoramos a Deus no domingo. E por que adoramos a Deus no domingo?
Porque Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana, simples assim. E todas as vezes que nós adoramos a Deus, no domingo nós estamos lembrando de que adoramos o Cristo vivo, ressurreto. Não precisamos cumprir a lei de Moisés no sentido cerimonial. A lei de Moisés pode ser dividida pelo menos em duas partes: cerimonial e moral. A lei moral permanece: não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Tudo isso é lei moral. Mas a lei cerimonial, se for assim, nós vamos ter que voltar aos sacrifícios do Antigo Testamento. Se vamos cumprir os rituais, toda a lei de Moisés, temos que voltar aos sacrifícios. Vamos dizer que o sacrifício de Jesus não foi suficiente para nos perdoar os pecados. Qual o sentido da lei? Porque Deus enviou a lei e porque Deus permitiu a lei. Vamos ver um pouquinho mais adiante. Abra, entretanto, a sua Bíblia em Gálatas capítulo 3. Gálatas 3, versos 23 a 24. Aqui nós temos o propósito da lei. Porque Deus enviou a lei, porque Deus permitiu a lei. Você está comigo em Gálatas? Gálatas 3, 23 a 24. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, para essa fé que no futuro haveria de ser revelada, de maneira que a lei se tornou nosso guardião para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Não somos justificados pelas obras, somos justificados pela fé. Guardem para mim essa palavra guardião. A lei serviu de guardião para nos conduzir a Cristo. Uma versão antiga, a versão Almeida, revista e atualizada da Sociedade Bíblica do Brasil, traduz essa palavra guardião pela palavra aio. Aio, guardião, tutor. A palavra aqui no original é a palavra pedagogo. O pedagogo era o escravo responsável pela educação dos filhos da casa. Era o escravo encarregado de levar os filhos para a escola. Era o escravo encarregado de verificar se eles estavam indo bem na escola, se estavam fazendo os trabalhos de casa e tudo mais. Quando o texto diz que a lei foi o aio, foi o pedagogo que nos conduziu a Cristo, quando a lei nos conduz a Cristo, ela mostra a nossa finitude, mostra a nossa limitação, mostra que nós somos incapazes de cumprir a lei, porque nenhum ser humano cumpriu a lei a não ser Jesus de Nazaré. E vamos encontrar em Jesus o exemplo exato daquele que pôde cumprir a lei. E que se nós vivermos em Cristo, vivermos de acordo com a vontade de Cristo, nós poderemos sim agradar a Deus, honrar a Deus e glorificar o seu nome. Voltando ao texto de Marcos, você pode ir comigo a Marcos capítulo 2, verso 21. Jesus vai dizer o seguinte: ninguém costura um remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo novo tira um pedaço de roupa velha e o buraco fica ainda maior. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque se fizer isso, o vinho romperá e os odres se perdem, tanto o vinho como os odres. Mas põe-se vinho novo em odres novos. O que Jesus estava dizendo aqui, meus irmãos, é que o vinho novo do Evangelho que ele estava trazendo ao mundo não tinha como ser suportado pelo odre velho da religiosidade vazia dos religiosos do seu tempo. O vinho novo do Evangelho de Jesus romperia com
os odres velhos, enrijecidos. Os odres eram feitos de couro, e com o passar do tempo eles ficavam enrijecidos, duros, e não tinham condições de suportar um vinho novo, porque o vinho fermenta, e um vinho novo está em fase de fermentação, e ele precisa da elasticidade do odre, senão vai arrebentar. Jesus estava dizendo: o meu evangelho não cabe nessa estrutura vazia de vocês. Não se amolda a esse padrão de vocês, não se amolda a essa religiosidade de vocês, porque o meu evangelho alcança primeiro o coração do ser humano. E se não alcançar o coração, se não transformar o coração, será vazio e sem sentido. Estaremos simplesmente alimentando uma religiosidade vazia, desprovida de significado. É justamente por isso que nós precisamos viver não como os religiosos da época de Jesus, nem como os religiosos de hoje, mas como seguidores de Jesus, seguidores do Senhor. Certo autor disse que ninguém pode costurar remendo de pano novo em veste velha. Se alguém fizer algo assim, a roupa rasgará ao ser lavada. O resultado será um buraco ainda maior que o primeiro. O segundo relato reforça o primeiro: ninguém enche um odre velho com vinho novo. Mesmo assim, os escribas, guardiões das tradições judaicas, e outros estavam tentando fazer alguma coisa sem sentido com Jesus. As boas novas de Jesus não podem ser usadas para remendar o tradicionalismo desgastado dos fariseus. O reino de Deus é dinâmico, ele não será restrito aos velhos moldes. Isso não significa, no entanto, que Jesus rejeita tudo que é velho, aceita cada coisa nova. Seu ministério está ancorado na revelação do Antigo Testamento. Ele rejeita o seu mau uso, ele rejeita as distorções da tradição. Ele também dá novo significado à velha aliança, sem dela nada subtrair, fortalecendo, portanto, o nosso relacionamento com Deus. Jesus espera que vivamos segundo esse vinho novo, esse evangelho do coração que alcança a nossa alma, alcança o nosso ser por inteiro. Em segundo lugar, Jesus espera que os seus seguidores priorizem as pessoas. Os judeus estavam mais preocupados com o seu tradicionalismo do que com as pessoas. Volte comigo ao capítulo 3. Vá comigo ao capítulo 3, a partir do verso 1. O texto vai dizer que, de novo, Jesus entrou na sinagoga. Marcos 3, verso 1. Ali estava um homem que tinha uma das mãos ressequida. E estavam observando Jesus para ver se curaria aquele homem no sábado, a fim de o acusarem. Estavam sempre procurando um meio de acusar Jesus. Jesus disse ao homem da mão ressequida: venha para o meio. Então lhes perguntou: é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal, salvar uma vida ou deixar morrer? Mas eles ficaram em silêncio. Então Jesus, olhando em volta, indignado e entristecido com a dureza de coração daquelas pessoas. Eu fico imaginando, irmãos, como seria ver Jesus indignado. Porque ele conseguia ficar indignado sem pecar, não é verdade? Jesus indignado e entristecido com o quê? Com a dureza do coração. Como a dureza do coração nos impede de viver aquilo que Deus planejou para nós. O povo de Israel pereceu no deserto por causa da dureza do coração. Povo de dura cerviz, povo de cabeça dura. Relacionamentos como casamentos são fragilizados pela dureza do coração. E pela dureza do coração nós deixamos de experimentar o que Deus planejou para nós. Continuando o texto, Jesus disse ao homem, verso 5, estenda a mão. O homem estendeu a mão
e ela lhe foi restaurada. Os fariseus saíram dali e com os herodianos logo começaram a conspirar contra Jesus, procurando ver como o matariam. Gente, fariseu com herodianos é água com vinho, é completamente diferente. Os fariseus eram os ultra-ortodoxos. Os herodianos eram os políticos da casa de Herodes. Eram os liberais que aceitavam tudo, que aceitavam a imoralidade praticada pela casa de Herodes. Se diziam seguidores da lei judaica, mas do modo deles. Agora, fariseus ultra-ortodoxos se unem com os herodianos, os liberais, porque, embora eles sejam contrários, eles têm agora um inimigo em comum: Jesus. Por que Jesus se tornou o inimigo dos herodianos, dos fariseus, dos saduceus, que faziam parte do sinédrio? Por que Jesus se tornou o inimigo deles? Simplesmente porque Jesus era uma ameaça ao sistema deles. Que Jesus propunha o Evangelho no coração era uma ameaça. Aquele sistema que eles desenvolviam, que não tinham nada a ver com o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Jesus representava uma ameaça ao sistema dominado pelos fariseus, saduceus, herodianos e outros grupos religiosos e políticos da sua época. Era um pano novo que não poderia ser usado para remendar um pano velho. Era o vinho novo que estava chegando, o qual não seria suportado pelo odre velho da religiosidade exterior que não atinge o coração. O odre enrijecido dos fariseus não suportaria o vinho novo de Jesus, do seu Evangelho. Mesmo sabendo da aliança e da intenção dos seus opositores, Jesus manteve o foco na missão, manteve o foco nas pessoas que seriam alvo da sua entrega, alvo do seu sacrifício. Jesus espera que ainda hoje, não apenas por ser dia de missões nacionais, mas Ele espera que ainda hoje o nosso foco esteja nas pessoas, ou o nosso foco esteja na missão. Acompanhe comigo o verso 7. O verso 7 vai nos dizer que Jesus se retirou com seus discípulos para o mar, e uma grande multidão o seguia. Eram pessoas que tinham vindo da Galiléia, da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão, dos arredores de Tiro e de Sidom, porque ouviam falar das coisas que Jesus tinha feito. E Jesus fazia. Então recomendou aos seus discípulos que sempre lhes tivessem pronto um barquinho por causa da multidão, a fim de não o apertarem. Pois curava muitas pessoas, de modo que todos os que tinham alguma enfermidade se esforçavam para chegar perto, a fim de tocar nele, de poderem tocar nele. Também os espíritos imundos, quando o viam, prostravam-se diante dele e gritavam: "Você é o Filho de Deus." Mas Jesus lhes advertia severamente que não expusessem à publicidade. O que Jesus espera dos seus seguidores, o que Jesus espera de mim e de você. Hoje, Jesus tem a mesma expectativa do início do movimento cristão. Ele espera que não sejamos meros religiosos, que não vivamos em função de uma religiosidade vazia, sem sentido e sem propósito, que não agrada a Deus e não contribui para o nosso relacionamento com Ele, para a nossa comunhão com Ele. Ele espera que foquemos na missão, nas pessoas que são alvo da nossa missão, fazendo por elas aquilo que Jesus por elas fez.